Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Eu sou Rubia Moraes e esse é o Papo de Arquiteta, o podcast mais badalado de Mato Grosso e região. E eu estou hoje aqui com vocês, convidados maravilhosos, a começar pelo Felipe Porto. Bem-vindo, Felipe. Boa noite, um prazer estar aqui com vocês. É sempre bom a gente conversar sobre arquitetura junto com engenharia, né? E estamos aqui para conversar um pouco sobre como que a engenharia pode também entrar um pouquinho na arquitetura, como é que é a comunicação entre os profissionais. E estou muito feliz pelo convite. E a sua formação em engenharia, com especialidade em quê? Isso, eu sou engenheiro civil, especializado em estruturas de concreto e fundações. E fui, digamos assim, corrompido no bom sentido agora a trabalhar com estruturas metálicas pelo meu amigo e parceiro aqui, Rodrigo Flores. Bacana. E Rodrigo Flores, engenheiro também, especialista na área de... Estruturas metálicas. Muito obrigada por aceitar esse desafio de estar aqui com a gente, porque, né, conversar diante das câmeras, com toda essa audiência que vai estar ouvindo e trazendo conhecimento. Muito obrigada. Claro, eu que agradeço o convite. É sempre um prazer poder agregar conhecimentos e trazer conhecimento também para os arquitetos. A gente até sempre pensou nisso, né? Como que a gente poderia mostrar para os nossos parceiros as vantagens e as desvantagens de determinados elementos. Então, fico muito feliz de estar aqui e nos colocamos à disposição, né? Mas, como voltando ao início, sou engenheiro civil, minha vida inteira só trabalhei com estrutura metálica. Até então nem gostava muito de concreto, né? Falava, isso é coisa de meio pedreiro, né? Mas a gente, alguns anos atrás, a gente resolveu somar forças e hoje nós temos um escritório que faz especialista em estrutura metálica e concreto. E até convencer ele a fazer uma pós em metálica. Está fazendo agora uma pós-graduação em estrutura metálica também. Exatamente. Olha só, gente, desafio, né? Aceito e está sendo cumprido, né? Sim. Estou trabalhando com muitas férias ali de estruturas metálicas, né? Somos uma equipe muito bacana, muito qualificada. E me senti um pouco sozinho, trabalhando só com concreto. Então agora estou nesse caminho também, porque a gente sempre... É um aprendizado contínuo, né? Não existe uma zona de conforto. Tanto na arquitetura quanto na engenharia, a gente sempre está em busca de inovações, em busca de novas formas de se fazer o mesmo. Então agora estou nesse período de adaptação e mais qualificação. Maravilha. E então, agora palmas aqui, ó, para os nossos engenheiros e para ela, a nossa convidada da noite, arquiteta premiadíssima. Deza Casacora, que ela arrasou com o quarto da menina. Eu sou fã do seu trabalho, acompanho você há muito tempo. Fã do seu trabalho também. Muito obrigada. Luciana Duarte aqui com a gente hoje, gente. Obrigada, Luciana. Eu que agradeço, gente. Boa noite. Obrigada pelo convite, de verdade. Estou muito feliz em estar aqui. Acompanho já tem um tempinho. E confesso que eu tinha muita curiosidade e muita vontade de vir. Olha só, e nós tivemos algumas agendas no ano passado, que a gente tentou vir, mas assim, cada uma num dia, no outro, viajando, a gente não conseguia trazer. Mas hoje cumprimos a promessa, porque a audiência pede. Uau, mano, ai, que legal. Luciana! Então, assim, estou muito feliz de estar aqui com você. E para nosso assunto hoje, que é estruturas metálicas, tecnologia em obra, acho que tem tudo a ver com o seu estilo. Exatamente. Inclusive, nós já trabalhamos, nosso escritório já trabalhou com os meninos da STK. E é muito interessante tudo isso que eles abordaram aqui, porque o arquiteto sempre depende da engenharia e a engenharia sempre depende da arquitetura. Então, é um conjunto. Não tem como a gente trabalhar de forma separada. E eu gosto de dizer assim que a gente não tem um estilo, digamos assim, muito pontuado dentro do escritório, né? Eu gosto muito de trabalhar com concreto e gosto muito de trabalhar com estrutura metálica e gosto muito de mesclar essas duas, digamos assim, esses dois métodos construtivos. Então, fiquei muito feliz e lisonjeada de participar hoje com os meninos. Que maravilha. E assim, gente, o que você falou, eu como arquiteta, eu vivencio isso o tempo todo. A arquitetura sem engenharia, ela não acontece. E a engenharia sem arquitetura também, ela para ali no comum. Né? E acho que nós, arquitetos, acho que você também pensa dessa forma, a gente leva a engenharia, a gente desafia os engenheiros, né? Tem sempre piadinha, né? A gente desafia os engenheiros a ir além, né, nos cálculos, das soluções estruturais, para trazer uma identidade arquitetônica diferente, porque o cliente pede, né? Exatamente. Estão cada vez mais exigentes.
Exatamente, cada vez mais exigentes. A gente tem hoje a tecnologia, né? Tem o Pinterest, tem o Google aí, que são várias as pesquisas deles. Às vezes eles chegam com várias referências pra gente que a gente olha e fala assim, meu Deus do céu, Como onde que eu ele vou tirou fazer isso? Como que eu vou fazer isso? E aí que entra. E não só isso, é a questão da compatibilização também. E acredito eu que dentro da nossa área, é cada um muito focado, digamos assim, no seu quadrado, na sua especialidade. Né? Então, a gente é acostumado e a gente estudou para isso, para fazer o belo, o funcional. Mas a gente precisa também da parte da engenharia para a gente fazer todas as compatibilizações, verificar se é possível, não só questão, digamos assim, se isso vai onerar em custo para o cliente, porque às vezes a gente faz um determinado projeto que algum detalhe que a gente troca de ideia com o pessoal da engenharia, a gente consegue minimizar relativamente muita questão de custo para o cliente. Eu acho que isso é muito importante também. Verdade. E assim, gente, eu queria também entender um pouco o que é STK hoje no mercado, traz solução para os arquitetos. Né? Para nós que estamos na área residencial, no comercial, o que a STK Engenharia hoje proporciona para esses profissionais? De onde vocês começam dentro da parceria com o arquiteto? Começar de uma forma resumida, acho que o Rodrigo pode explanar isso mais depois, mas resumindo assim bem, para a gente começar de uma coisa mais simplória, a gente traz soluções inteligentes. É isso que a gente sempre busca com a engenharia. E como bem a Luciana destacou, se a gente cuidasse dessa parte de estética, tudo seria muito quadrado, né? Então a nossa função é pegar isso que a arquitetura traz de belo e conseguir achar uma solução inteligente para aquilo ter segurança e o melhor custo-benefício para o cliente. E quando a gente consegue fazer essa união com a parte estética também, aí a gente fecha todo um ciclo. Então, basicamente, o que a gente traz, o que nós trazemos são soluções inteligentes. Resumidamente, né? Agora o Rodrigo pode explanar um pouco mais sobre Assim, a gente... Legal. A gente até vivencia um pouco isso porque nós viemos da indústria, né? Assim, nosso escritório nasceu dentro de uma indústria de uma metalúrgica, então a gente sempre foi a parte grossa, a parte bruta daquela coisa, né? E quando a gente resolveu juntar e formar um escritório, a gente pensou assim, gente, mas você só vê obra em concreto em Cuiabá, né, por exemplo, né? Aí comecei a fazer algumas pesquisas de mercado com parceiros, eu comecei a perceber que os próprios arquitetos não tinham tanto conhecimento sobre até onde poderia ir com a estrutura metálica, principalmente em Cuiabá, que aqui na região aqui é muito forte essa parte de concreto. Então, assim, até foi quando eu comecei a conversar com a Luz, uns 2 ou 3 anos atrás, que eu comecei a ir nos escritórios de alguns arquitetos para fazer algumas apresentações, o que podia fazer, como poderia ser. Aí a gente começou a perceber que não tinha assim, essa apresentação do que seria possível, como seria possível, parecia algo distante. Fala assim, mas metálica é só um galpão, né? Sim. Mercado. Culturalmente, a gente sai da faculdade, às vezes, com essa visão, né? Exatamente. E a gente consegue... Tem um ponto importante, que a gente, maciçamente, o nosso trabalho é com estruturas metálicas, mas a gente também, como o nosso objetivo é sempre achar essas soluções mais viáveis, mais inteligentes, estruturalmente falando, a gente também trabalha com estruturas híbridas, utilizando o melhor que o aço tem com o melhor que o concreto tem. Às vezes a solução arquitetônica exige que seja uma estrutura híbrida, e muito também com estruturas mistas, né? Existe uma diferença entre conceitual apenas. Híbrida e mista? Explica para nossa audiência, né? Então vamos lá. Professor. Especialista. Quem vai falar? Professor ou especialista? Rodrigo é especialista em estruturas mistas aqui da região. Basicamente, a gente não vê muito hoje a estrutura mista, de fato, aqui. Porque, assim, a gente... Até para explicar um pouquinho, existia essa briga, né? Vamos supor, eu quero a metálica e ele... Vamos supor, antigamente, quando a gente não era junto, o concreto era um tentando convencer a sua parte, né? Quando a gente juntou, ele falou, por que não fazer o melhor dos dois? Por que não unir os dois? Faz o aço porque ele é bom e o concreto porque ele é bom. Então, vamos dizer assim, hoje, estrutura simples, ou é concreto ou é metálica. Híbrida seria eu usar os dois, mas de maneiras independentes. Por exemplo, eu usar uma viga metálica, uma viga metálica e eu fazer um apoio simples de uma laje de concreto. Isso a gente chama de híbrida. E uma laje mista,
uma estrutura mista que a gente fala, é uma em que eu consigo unir os dois materiais e eles trabalham de maneira única. No mesmo elemento estrutural. Isso, o que diferencia é no cálculo. Visualmente é quase semelhante, mas o que diferencia é no cálculo. Eu tenho que ter alguns critérios para garantir a união desse material. Então a gente consegue usar, por exemplo, umas estruturas umas vigas e pilares metálicos com laje de concreto. A gente usa muito steel deck. Você consegue ver em shopping, centros, essas coisas assim, né? Aquela laje parece uma forma metálica, só que ela é de laje, uma laje steel deck. E a gente faz o uso de, por exemplo, de stud bolts e concreto em cima. Aí eu tenho a minha laje de concreto, que é o quê? Quando eu tenho falar um pouquinho de engenharia, né? Por exemplo, quando eu tenho uma carga alta numa viga, eu tenho compressão em cima e tração embaixo. E basicamente, como eu tenho concreto em cima, a gente sabe, concreto bom para compressão, o aço bom para tração. Então eu consigo usar os dois materiais melhor dos dois. no melhor dos dois. Desempenho. Então, isso é uma estrutura mista. Isso traz um benefício muito grande, principalmente para a arquitetura, porque aí é onde nós conseguimos explorar vãos gigantes, porque os arquitetos gostam de vãos livres, né? É uma demanda cada vez mais crescente de clientes que falam assim, olha, eu quero meu espaço gourmet integrado com academia, piscina, às vezes você tem lá um vão de 12, 15 metros, mas não pode ter pilar no meio, essa é a condição do cliente. Tem aqui no projeto da Lu, tô abrindo aqui seus projetos. Luciana cedeu pra gente aqui hoje alguns projetos em primeira mão, né? Para que a gente possa conversar sobre o assunto, porque aqui também nós temos um exemplo de um grande vão sem pilar, né? Você tem o pilar só lá no canto, então tem acho que mais de 7 metros, mais de 10. Tem bem mais. Tem bem mais. Inclusive, esse projeto é um projeto na Chapada, onde, falar um pouquinho do conceito, tá? 10 a 12. Eu queria, apesar de que eu gosto muito daquele estilo mais, né, digamos, rústico, para casa de chapada e tudo mais, mas neste caso o cliente queria realmente um conceito bem contemporâneo. Então a gente sentou, fez até uma reunião no escritório. Aí tá voltando a falar um pouquinho referente a essa questão bem contemporâneo. Da conversa entre o arquiteto e a engenharia. Eu sou muito curiosa nessa parte, né? Então, por exemplo, quando os meninos, a gente começou a trocar ideia referente a isso, eu marquei reunião com eles no escritório para que eles fizessem como se fosse um workshop para mim e para a equipe. Mas pera lá, o que você faz? O que o concreto faz? Mas qual que é o nosso limite? Tem limite? Não tem? Estrutura metálica, o que a gente pode usar? O que é melhor? Né? Assim, o que vai dar, digamos assim, tanto questão de custo, de beleza, de leveza, enfim, todas essas questões. Inclusive, esse protótipo dessa casa saiu a partir de várias conversas que nós tivemos. Bom, como cliente, e o principal disso aí seria aquela estrutura de cobertura flat. Então, nós conversamos muito para chegar nesse resultado. Então, a gente usou, inclusive, a gente tem 3 mesclas de laje nessa casa, né? Laje maciça, nervurada e treliçada. Aqui no 3... vou voltar aqui. Voltar. Ó, tanto é, eu não sei se... Eu não salvei, será? Deixa eu ver. Eu acho que não. Pronto, aqui. Internamente, a gente, inicialmente, nós iríamos forrar de gesso, né? Aí eu falei assim, como a gente queria deixar uma laje, digamos assim, algo mais leve, o Porto dessa sugestão, vamos fazer então a laje nervurada? Eu falei assim, gente, se a gente vai nervurar, então nós vamos deixar aparente. Sim. Né? Então você bonito, toma né? partido, digamos, da própria estrutura, né? Olha só que coisa mais linda. Eu Você particularmente acho muito legal. Exatamente. E como você disse, a questão dos pilares, a gente tem alguns detalhezinhos que a gente pode utilizar. Ó. Eu não joguei os pilares nas portas, eu joguei ele para dentro da casa. Então você não visualiza, né? Ali a gente tem um pilar cilíndrico. Ele ajuda a estruturar, né? Ajuda a deixar a laje mais fina, né? Porque se não tivesse ele, a laje teria que ser mais larga, no caso. Exato. E ele acaba se tornando um elemento arquitetônico para dentro dessa casa. Né? Então a gente consegue um vão de porta gigantesco, mas o pilar está sendo estruturado por dentro da casa. E essa união é bacana desse modelo de laje, porque para essa magnitude de vãos a serem vencidos que nós temos aí, ela é uma laje muito eficiente. Então, além da questão arquitetônica, nos ajuda bastante na parte de cálculo, por ser uma laje muito eficiente para vencer esses vãos que estão em projeto. Gente, eu sou impactada com esse projeto. Quem está no Spotify nos ouvindo, né, não tem aí a imagem, mas o que eu posso dizer para quem está no Spotify? Nós temos uma casa em estilo moderno,
mas que eu vou passar para a Luciana explicar um pouquinho para quem não está enxergando aí, né, no Spotify, vendo a imagem, mas como você pode descrever esse projeto? Então, o conceito desse projeto é essa questão da casa contemporânea, só que eu queria trazer o aconchego de Chapada para quando eu entrasse nela. Na verdade, visualmente, sempre assim nos meus projetos, eu gosto de ter essa questão impactar visualmente. Claro, de uma forma boa, positiva. Claro. Eu não quero passar despercebida nos meus projetos, né? E a gente tem conseguido, de certa forma, que quando a gente posta alguma coisa no Instagram, né, que hoje é o nosso maior meio, assim, nossa ferramenta assim, de trabalho, a gente tem um resultado que as pessoas vão, comentam, interagem e tudo mais. Então, a fachada dessa casa é uma casa impactante para a Chapada. É um conceito que eu quis usar porque eu sabia que não era usado em Chapada, e eu sei que ela não vai passar despercebida. Ela é moderna, minimalista. Moderna, minimalista. Só que quando você entra na casa, ela é acolhedora. Ela não é fria, Exatamente, pessoal, ela é acolhedora. Então a gente quis trabalhar um piso de madeira, o mobiliário é todo mobiliário brasileiro, né, de design brasileiro. A gente trouxe tanto no mobiliário quanto em alguns revestimentos, o tom de verde, que eu acho que integra com o externo, né? Então você tem toda a questão da natureza, paisagismo externo, só que automaticamente ele tá dentro da casa também, pontuado em algumas cores, né? Misturei também algumas coisas, porque né, a gente gosta de misturar. Mix and match. A gente mistura, tem hora que eu falo assim, gente, isso não vai dar certo, misericórdia, mas no final dá certo. Sai do comum, porque é muito óbvio algumas misturas, aí você sai do comum nessa hora. Exatamente isso. Essas misturas. Exatamente isso. Porque um dos pontos principais hoje dentro do escritório, né, a gente está falando de engenharia, de cálculo e tudo mais, de muita matemática, só que quando a gente vem para um ponto assim, qual que é, digamos assim, um dos pontos principais, não só dessa casa, mas o que a gente busca também fazer dentro do escritório? Projeto por projeto, dentro da arquitetura hoje, você sabe que todo mundo faz. Todo mundo assim. Qualquer arquiteto que finalizou a faculdade, ele está apto a desenvolver um projeto. Só que fazer um lar, fazer aquela casa, fazer, assim, a gente fala lá no escritório, assim, eu falo pro meu cliente, projeto por projeto, tem várias pessoas que fazem. Eu não tô aqui para projetar, eu tô aqui para fazer uma casa, para ter uma história para tua família contar. Então ali, quando a gente vai fazer, a gente já imagina as pessoas reunidas em volta da cozinha, almoçando, os netos crescendo, quando esses netos tiverem, né, Rodrigo, já tem... Quando esses netos tiverem mais velhos, a ideia é, você lembra na casa da minha avó? Você lembra na casa da avó, na Chapada, lembra que era assim? Piso da casa da você avó? Lembra aquele piso? E aquela cadeira? E aquele revestimento verde? Eu tenho essa visualização de quando eu era criança na casa da minha avó, que foi, claro, não tinha arquiteto na época, né? Uma casa de fazenda, mas extremamente bem feita e com detalhes absolutamente impactantes e inesquecíveis. Marcantes. Eu comecei a lembrar da casa dos meus avós, que eu nunca parei de pensar como que é marcante. Eu lembro de absolutamente tudo. Eu lembro do piso. O piso no primeiro pavimento era todo de madeira, tacos largos, com diferença de tonalidade. Na parte de baixo, onde ficava a cozinha e sala, não era sobrado, a gente descia uns 4 níveis assim. Era todo em cimento queimado, vermelho, mas eram cimentos muito bonitos. Muito bem feito, né? Máquina de costura que funcionava da minha avó como um aparador. Então, fogão a lenha. Eu lembro de muita coisa. Por quê? Porque me marcou. E eu acho que na arquitetura hoje, principalmente tanto na arquitetura residencial, e a gente que trabalha muito em residencial em interiores, a gente tem que se preocupar muito com isso. Por quê? Às vezes você anda em determinados locais que todas as casas se parecem demais. Então você perde a referência do que é lar, do que você pode fazer. Então eu busco ter um entendimento muito grande assim de um briefing do que esse cliente quer e o que ele quer viver ali dentro, né? A gente, tipo assim, um projeto, o que você quer? Garagem, não sei o que, não sei o que. Essa não é a conversa no escritório. A conversa é o destino, né? Você tem um carro ali, quanto que esse carro é econômico? Não é? Anda, não anda. A pergunta do escritório é, qual que é o seu destino final? O que você quer? Você quer criar os netos ali? Que a avó rouba o filho da gente, né? Não sei. Então, por exemplo, ali a certeza que vão ser passados os finais de semana, os feriados. Quem sabe esse casal não se muda para ali daqui uns anos. E é ali que eles vão dar sequência na vida deles. Receber pessoas, fazer as festas, né? Então, toda a história da família começa acontecendo ali. Isso realmente faz muito sentido. Do que você está falando, Lu, porque não é só um checklist, um briefing, né? Exatamente. Existe uma história, existem vidas que vão ser impactadas com esse projeto.
Você até fala, eu acho que eu vou chorar porque eu tô lembrando a casa da minha avó. Não, assim, eu nunca parei pra pensar nisso, como que realmente a gente tem essas lembranças de Legal. pequeno, né? Quando a gente é pequeno, você começou a falar, comecei a lembrar, eu correndo na casa da minha avó, piso de madeira, que era bem comum na época, né? Exatamente. E essa é a nossa busca hoje, tentar trazer com que o cliente se expresse. Porque às vezes ele não sabe o que ele quer, mas na verdade, lá no nosso interior, a gente sempre sabe o que a gente gosta e o que a gente não gosta, né? E assim, eu falo, eu não sou uma profissional para a pessoa chegar e falar assim, nossa, eu quero tudo luxuoso, tudo... Não. Eu vou dar uma murchada. Porque a minha proposta é realmente criar para ele, para que eu faça parte da história e da vida deles, quando eles estiverem mais velhos, na casa. Assim, nossa, lembra quando a gente foi fazer o projeto lá no Por que eu pensei, né? Por que a gente escolheu a sala desse jeito? Por que a cozinha em vez de desse jeito? Tem toda uma história até para chegar naquele resultado. Né? Essa casa é meio engraçada porque ela nasceu toda metálica, né? Você falou assim, não, eu quero fazer tudo metálica. Aí, quando a gente foi apresentar, se apresentou para os clientes e foi levando para a parte de concreto, e aí a gente tentou pegar o melhor de cada um. Aí né? o Felipe... Mas a ideia inicial era fazer 100% metálica. Eu lembro que a Lu falava assim, não, vamos fazer tudo metálico. Aí ela reuniu com os clientes e a gente falou, não, quero fazer concreto, mas eu quero tudo aparente agora, concreto. Não é para esconder nada. Por isso que é interessante a gente trabalhar com vários tipos de estruturas, que a gente não tem essa limitação. E isso dá liberdade tanto para a gente, enquanto profissionais da engenharia, para achar soluções, quanto também para os arquitetos trabalharem. Então, assim, não é porque a casa, às vezes, é de concreto e a pessoa quer fazer metálico, vice-versa, que a gente percebe, assim, alguns profissionais que se opõem. Não, eu sou do concreto e ele faz de tudo para provar para o arquiteto, para o cliente, que é uma solução ruim mudar para metálico, ou vice-versa, né? E a gente trabalhando com o melhor desses materiais juntos, a gente consegue essa beleza toda. Foi um projeto muito, muito singular, muito próprio, né? E explorando o que for para ser explorado, seja concreto, seja metálico, enfim. E esse projeto é um exemplo, assim, para mim hoje, para quem está assistindo no YouTube, esse é um exemplo de integração entre arquitetura e engenharia, entre profissionais que conversam, que trocam ideia, né, para levar o melhor para o cliente, porque a gente olha esse projeto e dá vontade de morar nessa casa. E tantos elementos da arquitetura, né, até um pouquinho do brutalismo, das pedras naturais, mas ao mesmo tempo você tem muita luz, muita leveza na escolha dos móveis. E o toque do aconchego aqui, nós temos um tapete de couro. Né? É isso, Lu? Gostou? A cadeira do seu escritório! Cadeira do meu escritório. Cadeira clássica. E essa questão que a gente fala da estrutura, olha só que nesse projeto, né? O que a gente tem de interessante? A estrutura, ela entra, no caso, para fazer todo o corpo da casa, mas não necessariamente a gente precisa esconder ela, porque ela é linda naturalmente. Linda. O concreto é lindo naturalmente. Então, os pilares, a gente desenformaria e deixaria em concreto aparente, que eu particularmente acho lindíssimo. Linda. A laje também, a ideia é essa. Ela vai nascer ali e, digamos assim, ela vai ser o protagonista. Querendo ou não, ela é um dos protagonistas da casa. É totalmente diferente, porque geralmente as pessoas não deixam, né, a laje aparente, ou até mesmo para residência é extremamente incomum fazer a laje nervurada. E eu trago aqui, por exemplo, nesse projeto, tudo que eu gosto demais. Eu amo piso de madeira, acho que acolhe demais, amo pedra, apesar de muitas pessoas falarem que pedra é frio, eu não tenho essa visão de jeito nenhum. Mas as pedras rústicas? Além de ser um produto extremamente atemporal, né, onde você usa elemento natural. E aqui eu coloquei, assim, digamos, um mobiliário assinado, né, que para ser um ponto ali de briga entre os netos futuramente. Né? Isso aqui não acaba nunca, né? Igual a gente fala, que é pra vida. O tapete, neste caso, qual foi a ideia de por que só esse tapete? Porque como é chapada e por enquanto será uma casa de veraneio, a gente tem que ter essa preocupação ali. Ó. Você pode ver que a casa não tem cortinas, então foi muito pensada a questão da insolação e tudo mais. Elemento de manutenção também, né? Ela é bem tranquila para manutenção. Você não vê muito elemento para limpar. Exatamente isso. A maioria dos móveis suspensos, fáceis de serem deslocados ali. Elementos que, por exemplo, cortina, às vezes papel de parede. As pessoas que eu conheço que tem casa de veraneio enchapada falam que às vezes mofa. Então a gente eliminou todos esses detalhes para trazer esses elementos mais rústicos mesmo, que eu particularmente gosto muito. E a dúvida era como passar a parte elétrica, a gente bota forro tudo para poder tampar tudo, né? Sim. A Luciana até aproveitou a própria
as tubulações também fazer de maneira arquitetônica, toda a parte elétrica também é aparente, né? Aonde se fazia necessário fazer a parte hidráulica, a gente acabou fazendo forro, né? Exatamente isso. Aí a complexidade a gente deixa pra eles, né? Assim, E daí a gente fala assim, ó, meu amigo, o negócio é isso daqui que a gente quer. A parte chata fica pros engenheiros, por isso que eu fiz arquitetura. Toda a iluminação a gente passou por calha, então a gente traz esse elemento mais industrial também, Tem uma que é pegadinha do design industrial. que é também atemporal. Então essa casa ela tá toda atemporal. Então ela tem concreto, pedra, tem a parte de estrutura metálica que vem nas próprias tubulações aparentes, muito couro, enfim. Isso. A questão das tubulações, a gente tem que, da mesma forma que a gente pensa de forma inteligente para a estrutura, a gente também conversa com outros profissionais que fazem esses projetos de instalações, né? Nós temos duas possibilidades. Algumas décadas atrás, era muito comum a gente embutir essas tubulações nas lajes. E aí você precisa dar algum tipo de manutenção, você não tem acesso. Então é muito comum sair quebrando piso, quebrando laje para dar algum tipo de manutenção. E aí, quais as soluções mais comuns que nós adotamos hoje? A primeira é utilizar forro de gesso. Trouxe uma revolução muito grande. A gente pode passar toda a parte de tubulação elétrica, hidrossanitária, acima do forro de gesso e abaixo da laje, e possibilita com o gesso fazer todo um projeto de iluminação adequada para cada ambiente, criar ambientes com a própria iluminação. E em outras situações, como foi o caso desse projeto, você usa até a tubulação como elemento arquitetônico. Então a gente percebe que quando há essa conversa, essa troca de técnicas, essa interlocução entre arquitetura e engenharia, até um elemento de tubulação vira também um elemento arquitetônico, ou seja, a gente consegue resolver o problema, a gente consegue resolver a distribuição de energia elétrica para a iluminação e utiliza isso também como elemento arquitetônico. O que combina muito com o concreto particularmente, né, porque dá um ar de bem rústico e lembra um ambiente que a gente gosta muito hoje, que são os pubs também, né? É muito comum a gente ver pub que são mais expostas, levando mais para uma pegada industrial. Isso o pessoal no exterior também gosta muito. Tem uma galera, digamos assim, que é muito fã desse tipo de obra. Até os bares são feitos dessa forma também. E é engraçado que normalmente quando a gente faz um projeto, todo mundo quer esconder os pilares, né? Aí todo mundo botou bem na cara ali e fala assim, vamos fazer esse pilar aparente aqui e fazer ele ficar bem bonito, né? Os pilares... E teve toda também, só falando da parte de estrutura, teve todo um detalhe para todas as cabaças, né? Para todas as cabaças ficarem inteiras ali, ó. Então a gente não tem recorte nas cabaças. Sim, elas não tem parede no meio da... Exato. Para ela parecer, fica como se fosse um tapete no teto mesmo, né? Por isso que esse tipo de projeto não dá para fazer com pressa. Eu estou cada vez mais assim focada em não aceitar projetos com prazo muito curto. Porque esse tipo de projeto, por exemplo, Lu, arquitetura, interiores e engenharia precisam estar muito bem alinhados, não é verdade? Exatamente isso. E eu vejo nesse projeto isso claramente. A mesa de jantar. Você não pode errar a posição da mesa porque já tem um lustre lá, o ponto do lustre. Exatamente Pronto, isso. Fixo. E eu acho que o que as pessoas precisam muito entender hoje que é um ponto, é uma barreira, eu acredito que é uma barreira a se vencer dentro da nossa área. Infelizmente, a nossa área de arquitetura, acredito eu que aqui no Brasil, no Mato Grosso, ainda é muito pouco conhecida. Não é que as pessoas não sabem o que o arquiteto ou o engenheiro faz, mas todos os nossos processos, entendeu? As pessoas são totalmente leigas dentro dos processos. Então, o que eu falo dentro do escritório hoje, quando o meu cliente chega? Tem até um amigo nosso, que ele é acho que de Lucas, que é o Marcel. Ele deu um exemplo tão fantástico, que é assim, ó. No podcast. Foi aqui no podcast? Foi no podcast, sim. Você vai casar. Você não casa da noite pro dia, entendeu? Você tem por exemplo, um casamento que vai durar uma noite. Às vezes você prepara 1 ano, 2 anos antes, qual que vai ser o vestido, quem que eu vou convidar, quem que eu vou preparar aqui, quem que vai fazer... E o projeto e a casa, que é um dos maiores, geralmente o maior investimento da família, financeiramente, que nós estamos falando de milhões, entendeu? Tem que sair em 3 meses. Um projeto não sai em 3 meses, gente. É muita pesquisa, são muitos detalhes e uma coisa depende da outra. Então,
A gente tem desde topografia, que é um processo, depois da topografia, projeto, briefing, né, com o cliente e tudo mais, para você ter um entendimento do que você vai fazer. Projeto de arquitetura, depois de projeto de arquitetura, eu até falo para os meninos pegam um projeto lá do escritório dessa forma. Projeto de arquitetura, engenharia. Não, projeto de arquitetura, projeto de interiores, depois do interiores detalhado, aí que vem a parte de engenharia, depois da engenharia, as aprovações, prefeitura ou condomínio, ou enfim, né, que forem necessárias. Por quê? Uma tubulação dessa, ou um ponto de arandela ou de pendente desse, interfere para eles, né? E para a gente também. Vai ter máquina de lavar louça? Não tem máquina de lavar louça? O fogão é como? O fogão vai ficar na bancada ou você quer uma torre de eletro? Né? A coifa, né? É tudo, são muitas informações e muitos detalhes. E não dá para sair da noite pro dia. Não dá para alterar. São processos. Tem uns processos. Para você voltar para uma alteração, você vai perder várias fases que você já trabalhou, que a equipe já realizou detalhamentos, a engenharia já fez pré-cálculos. E aí você volta a alguns estágios porque alterou o projeto. Isso também é uma questão que a gente, assim, ainda não tem uma solução, né, para tanta alteração. Mas a gente tem trabalhado muito, entender o cliente, conversar com o cliente, tentar apresentar o máximo ali dentro dos primeiros estudos, desde arquitetura, interiores, trazer ao máximo para esse cliente esclarecimentos de investimento, design, conforto, como ele vai usar no dia a dia, levar isso ao máximo que ele puder ali com a gente, estar próximo, né, Lu? Para que a gente não tenha tanta alteração de projeto lá no final dos processos. E tudo isso eu vejo que é uma conversa mesmo, um esclarecimento com o cliente. Eu gosto muito de dar exemplos médicos, né? Porque todo mundo respeita muito a classe médica. A opinião do médico. Exatamente, gente, existe, processo. Dentro da medicina são processos. Você não chega lá pro médico e você faz a consulta com ele e você fala assim, doutor, eu queria operar amanhã, o senhor pode me operar? Não fez um exame, não tem um diagnóstico. Tem um risco cirúrgico, não reservou o hospital. Como, cada um no seu processo. Então, não tem como a gente falar assim, não, já me opera amanhã e tudo mais. Não. Já está pronto os projetos complementares? Porque os projetos complementares, assim como os exames, eles impactuam absolutamente no resultado final. Não é? Com certeza. Então, aos poucos a gente vai conseguir posicionar isso dentro da cabeça das pessoas, trazer mais esclarecimentos, né, referente a isso. Hoje os meus clientes, pelo menos que vão até o escritório, eles levam, sim, um susto de início com o prazo que nós damos, só que são muitos detalhes que fazem esse prazo, né, ter esse digamos assim, essa quantidade de dias, de meses, enfim. Porque uma coisa depende da outra, não tem como passar a carroça na frente dos bois, não tem como você querer executar, por exemplo, uma parte de elétrica se você não sabe nem o que você vai ter na tua cozinha, né? Se você vai ter, se o forno é elétrico, se o forno é a gás, são inúmeros detalhes. São inúmeros detalhes. Né? Hoje, por exemplo, a tecnologia está tão avançada que vai ter automação, não vai ter automação? Se tem automação, é totalmente diferente a parte elétrica do que se você não tiver automação. Então, são vários detalhes. Eletrodoméstico. Hoje nós temos eletrodomésticos que são, assim, dentro da cozinha residencial, que são, digamos assim, extremamente profissionais, e se você não puxou ou uma tubulação ou uma fiação adequada para aquilo, você perdeu o eletrodoméstico. Ele não vai funcionar adequadamente. Exatamente. Investiu tão caro e às vezes não vai conseguir ter o efeito total do desempenho daquele eletrodoméstico. E esse tipo de situação que a Luciana bem destacou é muito de uma cultura nossa, nós brasileiros, né? A gente não tem uma cultura de planejamento. Então, às vezes a gente olha lá para fora e fala assim, pô, mas montaram um prédio lá na Ásia em 15 dias. Só que as pessoas, se forem pesquisar a fundo, vão descobrir que para montar um prédio em 15 dias, eles ficaram 2 anos planejando e fazendo simulações. Então, eles sabiam até a hora que um operador de parafuso ia sair e quantos segundos iria entrar o outro para conseguir montar um prédio em 15 dias. Então, eles ficaram 2 anos planejando a execução. Ninguém conta isso. Isso a Globo não mostra. Exato. Então, assim, as pessoas veem isso e falam assim, nossa, a gente... Lá fora eles fazem isso e no Brasil a gente não consegue fazer nada rápido. Não é que nós não conseguimos, é que nós ainda não amadurecemos a cultura de planejamento.
Então isso que a Luciana falou a gente passa por muitas dificuldades diariamente em função disso. Às vezes você faz aprovações de projetos, isso se repete também para projetos mais grotescos, digamos assim, industriais. Mais brutos, né? Grandes projetos. Às vezes nós estamos lá na fase de detalhamento final, aí o cliente fala assim, pô, mas eu só queria mudar esse pilar de lugar. Aí para ele, realmente, né, é claro, né, nós entendemos que na visão do cliente, ele só alterou um pilar ali meio metro para cá ou para lá. Só que para a gente tinha todo um cálculo já feito, otimizado, então esse pilar estava no local estrategicamente muito bem pensado. É igual o Marcel mesmo mesmo fala, putz, eu vou ter que voltar lá do início. Tudo tem um porquê. Exato. Tudo exatamente. tem um porquê na engenharia, né? Tudo tem um porquê. A gente brinca, a gente não... tem muita que fala assim, mas tá muito pesado. Isso é uma frase bem comum de falar, né? Tá muito caro. Muito carregado, Assim, muita gente, a gente não estrutura. inventa engenharia. A gente apenas replica aquilo que já foi ensinado e passado. Então a gente não precisa inventar roda, né? A gente só precisa usar roda de uma forma boa. Então isso é muito comum também pra gente. A gente está na fase de projeto, mas é só jogar no programa aí que o programa faz. O que a Luciana falou é uma verdade muito grande. Apresentar uma imagem bonita, hoje nós temos bons softwares para fazer isso. Agora, você observar uma imagem bonita como essa, uma renderização, mas descobrir que tudo, até a posição das cadeiras, foi pensado, isso não é qualquer arquiteto que faz. Então, não é qualquer arquiteto que tem essa capacidade de pensar nos pormenores. Então, a gente vive hoje no mundo também de muitas imagens bonitas de projeto. Mostra o 3D para o cliente se apaixona. Mas será que por trás dessa imagem, tudo que está ali foi pensado? Ou foi apenas mais um Ctrl-C, Ctrl-V ali da internet porque achou legal? Então, o profissional também, o cliente também tem que entender que existem profissionais e profissionais. A Luciana estava explicando aqui, eu falei, tá vendo que por trás não é só a imagem bonita renderizada que é legal de você visualizar no Instagram, mas existe toda uma história, todo um contexto, todo um estudo para conseguir chegar e deixar cada coisa no seu lugar. E é assim que a gente pensa também na engenharia. Ela perguntava, né? Você fala assim, é possível? Né? A gente fala, não, vamos fazer, é possível, mas como? Mas se a gente fizer, ela acabasse aqui. Aí ela vê com as imagens dela. Não quero assim, não acho muito lindo assim, né? Vamos fazer, dá. Aí vem uma questão das esquadrias, né? Não, mas vamos tentar modularizar aqui para poder dar certinho os encaixes. Então, assim, realmente veio essa parte da arquitetura para. Realmente aqui foi tudo pensado, né? E às vezes os clientes também, assim, tô até me intrometendo aqui falar de arquitetura, estamos no podcast para isso, né? Você tá aqui pra gente conversar, nosso bate-papo. Papo de arquiteto, exatamente. E papo de engenheiro. Exato. Mas assim, a gente também tem como a gente tem um excesso de informações hoje na internet, a gente acaba vendo, às vezes o cliente chega com uma ideia e aí você começa a desenvolver, por exemplo, um projeto, e daí ele viu uma coisa legal na casa de um colega, ou viu na internet uma coisa legal, ele fala, também quero isso aqui no meu. E aí se a gente também, como a Luciana falou, os médicos têm um procedimento, se a gente também não vai guiando de forma correta o orientar, cliente, isso tem bom senso, né? No final o que ele pensou vira uma bagunça. Com tantas exato. referências e então a importância também da gente conseguir filtrar, né? Falar assim, olha, e o mais importante não é você privar o seu cliente de nada, mas é você, nada como satisfatório você mostrar para o seu cliente, ele entender o porquê que você não apresentou aquilo para ele. Entendi por quê. Então você não precisa forçar as suas ideias, você não precisa impor nada, mas só o fato de você ter essa habilidade de conseguir mostrar para ele que aquilo que ele quer fazer ou não casa para o conceito dele, ou que vai gerar um custo adicional, enfim, fuja ali dos padrões dele. Quando ele consegue perceber, ele não vai falar assim, mas o arquiteto ou o engenheiro ele me impôs isso. Não, você faz ele perceber, é verdade. Tem uma responsabilidade, né? Assim, ética profissional nesse caso, porque a gente precisa orientar, né? E o cliente vai, eu sou leigo. Claro, o cliente não está no dia a dia de leitura de projeto, ele olha uma imagem 3D, acha bonito e às vezes quer colocar mais algum elemento que talvez não dê certo, ou às vezes ele também nos desafia a pensar um pouquinho mais, né? Às vezes o cliente pede algo que nós também vamos ter que pensar, refletir, para tentar replicar aquilo no projeto dele, porque não é um copia e cola, é você trazer um conceito, alguma ideia, mas que leve isso para a realidade dele. Exato. Na verdade, Luciano? Exatamente isso. E aí o que vem a questão do briefing, a questão de todos os estudos que a gente faz para trazer
Pra gente entregar, a gente fala que a primeira ideia sempre é a melhor. Então, é a ideia onde a gente buscou todas as referências que já veio desse briefing, toda a parte eu falo assim que, né, elaboração de projeto é um casamento com o cliente, em todos os sentidos. A empatia tem que ser tanto com o profissional, digamos, a Luciana Duarte arquiteta, a Luciana Duarte pessoa, entendeu? Porque eu tenho o meu jeito de ser e a gente vai demandar ali um longo tempo junto com eles. Digamos, a intimidade no sentido dele me respeitar como profissional e saber que eu tô ali para ajudá-lo e para entregar o melhor. É sempre, como eu disse, o destino, né? O destino final. Entregar o melhor, digamos assim, o melhor projeto possível para ele. E dentro disso nós vamos falar de valores. A gente vai falar de como é a vida dele, qual a vida que ele quer dentro da casa, o que ele quer sentir, qual o sentimento que ele quer sentir quando ele entrar dentro dessa casa. Como eu disse, questão de valores. Então, é um longo processo, né? E é um longo bate-papo, na verdade, assim como um papo de arquiteto. É um longo bate-papo com o cliente para a gente conseguir entregar o melhor para ele em todos os sentidos, desde o belo, do fluxo, do entendimento e da parte de estrutura, que nada mais é do que, digamos assim, a execução desse sonho, né? Onde vai fazer a coisa acontecer. Exato. A gente compara muito. Eu tenho uma dúvida aqui que mandaram aqui para nós. Mandaram aqui para nós uma dúvida e eu vou não, mentira, gente, ninguém mandou nada, tá? Eu tenho uma dúvida. Claro. Eu entreguei logo. Mas na onde chegou isso aí, roupa? Eu não vi piscando nada. Não piscou nada aqui. Tá? Mas eu tenho uma dúvida, porque não é só a minha dúvida, a dúvida dos clientes dos arquitetos recém-formados, os que estão fora do mercado e querem voltar para o mercado, se atualizar, se perguntam o impacto do custo da estrutura hoje na obra. O custo da estrutura? No convencional, só concreto e no metálico. Como que vocês hoje orientam o cliente que está com essa dúvida? Como que vocês conduzem para Se ele vai construir em concreto ou em metálica? Em termos de custo? Sim. Olha, isso a gente passa um feedback para o cliente em função do que nós temos de arquitetura. Às vezes nós temos projetos que são, digamos assim, com uma área muito grande, mas são projetos que possibilitam para a gente fazer uma estrutura muito simples, um funcionamento muito simples de pórtico. Pilar, viga, laje, tudo muito bem encaixado, muito bem alinhado. E nós temos estruturas que às vezes são pequenas, tem uma metragem quadrada baixa, só que você tem um vão de 10 metros, 12 metros. Então, assim, eu chegar para você e falar assim, é mais barato concreto ou metálica, sem entender a arquitetura, eu estaria passando uma premissa equivocada. Que é o que muita gente faz. Tá? O pessoal fala assim, olha, faz de concreto convencional porque é mais barato. Isso é uma premissa que pode ser, tem sua validade até certo ponto. Por que é mais barato? Porque nós temos muito mais disponibilidade de mão de obra aqui no Brasil para trabalhar com tijolo, com cimento, com areia, com brita. Então, obviamente, você acaba tendo mais oferta de mão de obra, você fica com preço competitivo. Se você vai para a estrutura metálica, você está falando de um material industrializado, você precisa de uma equipe mais qualificada para montar. Agora, o que as pessoas costumam não ver são outros custos envolvidos nisso. Por exemplo, se nós fôssemos fazer uma loja de grande porte em concreto, você precisa de pelo menos 28 dias para o concreto atingir a resistência dele e você ir passando para outras etapas e tudo mais. Se você faz metálico, às vezes você monta uma estrutura em uma semana, a estrutura inteira. Então, se você for analisar o custo dos meses de mão de obra para fazer em concreto, que aparentemente a mão de obra é mais em conta, mas ao longo do tempo é muito mais caro do que você montar uma estrutura em uma semana, por exemplo. Exatamente. Nossa, passei no mercado lá. Isso. Não sei se a gente pode falar o nome. Pode falar. Pode falar o nome aqui, por exemplo, lojas da Havan, né? Você está na cidade, de repente você fala, brotou uma Havan. Mas é justamente porque é um processo muito bem pensado, muito industrializado, muitas estruturas metálicas. Não tem um tijolo, né? Tudo painel de fechamento tudo ali, painel de metálico. Fechamento. A gente trabalha também para algumas instituições bancárias em que eles vão abrindo uma agência atrás da outra, né? A gente presta serviço para eles e precisa ser tudo na metálica. Porque, digamos assim, tem que brotar uma agência do dia para a noite. Inclusive até então o custo é muito relativo, depende muito disso. Você pode fazer uma mão de obra mais barata, mas com tempo muito grande, e comparar com você montar uma estrutura em uma semana, 2 semanas.
Então, o que sai mais barato? Aí que a gente fala, desculpa interromper, aí o que a gente fala, não se pode falar de barato e caro, custo alto ou custo baixo em engenharia se você não analisar toda a cadeia, desde a arquitetura até a execução. Então a resposta é, depende. Mas depende dessa forma, né? Depende. A gente tem que analisar a cadeia como um todo. Eu posso Sim. falar assim, eu economizei, sei lá, 200 quilos aqui de aço no meu projeto de concreto, porque eu otimizei ao extremo. Aí você não gerou uma padronização de pilares, de vigas, de laje, e o pessoal vai gastar na obra o triplo do tempo para conseguir armar o que você fez achando que economizou um pouquinho no projeto. Então, como é que eu vou analisar o projeto, o custo do projeto, se eu não analiso a dificuldade que vai gerar na obra? E a complexidade. Até esse cliente nosso que faz muita obra no Pará, ele fala muito assim que até a oferta para a arquitetura convencional é muito difícil. Até por isso ele fala metálica. Tudo. Pilar, cobertura, painel, fechamento. Ele, assim, porque assim, ele tem a equipe dele, ele consegue ir lá montar. E assim, eu falo assim, eu tenho 3 semanas para montar a obra. Então, assim, quando a gente fala de custo, como é que a gente fala? Sempre fala assim, qual que é? Depende. Realmente, depende de casa a casa. É igual você falar, você querer convencer um cliente a fazer um tipo e fazer um outro, você tem que falar o que é não é só custo, né? É igual porcelanato. Porcelanato você tem de 100 a infinito reais o metro quadrado, né? Então, assim, o que cada um agrega o outro? Então, assim, quando a gente fala em estrutura metálica, qual que é a grande vantagem dele? É tempo. E por que aqui, principalmente aqui na região, a gente ainda, eu até falo com a Luciana aí que ainda não, a gente não está forte nisso ainda na parte de fazer obras em residências, porque até então as casas eram feitas muito rápidas. Assim, você podia ver, antigamente, qualquer casa de estrutura convencional era um ano. Um ano era o tempo que a gente falava, né? Uma casa ali de 300 a 400 metros quadrados era um ano. Com este boom de obra que teve, você pode ver que já foi normal fazer de 1 ano e meio a 2 anos. Então, assim, a gente começou a entrar nesse negócio. Porque, assim, a gente faz uma obra em 6 meses. Pô, será que você construir sua casa? Por que a gente não entrava em residências? Muito porque o aspecto financeiro não era o crucial. Porque, por exemplo, se você falasse numa loja... O volume também de investimento é diferente, assim, né? Supermercado. No supermercado, eu até brinco, a gente tem um exemplo bem claro que a gente ficava muito falando com o cliente, não, mas se eu fizer isso vai ficar mais caro, se fizer metálico vai gastar tanto mais. Aí ele falou assim, Rodrigo, meu faturamento desse mercado aqui é 1 milhão por dia. 1 milhão por dia. Era um mercado de uns 8 mil metros quadrados. Ele falou, você acha que eu estou preocupado se você vai gastar mais 10, 20 mil? Eu preciso que você me dê tempo. A cada dia que você economizar, o mercado fica feliz, que ganha mais dinheiro, e eu, como funcionário, continuo com o meu cargo. Menos tempo de obra, menos desgaste. Né? Então, assim, quando a gente fala assim, eu vou reduzir o tempo da sua casa em 5 meses. A pessoa fala, mas já tem minha casa, já tô construindo uma outra aqui não vale a pena gastar 15 a 20% a mais na obra ali para reduzir 4 meses. Agora começou a virar um pouco, porque agora as casas, até na estrutura convencional, começou a ficar demorada. E nisso a gente tem entrado, porque você fala pra pessoa, mas em 7 meses a gente consegue entregar sua obra, né? Isso, às vezes a pessoa, 7 meses ou 2 anos, né? A pessoa começa a pesar. Dá uma balançada. Não, e tem outra possibilidade, né? A gente... com a estrutura metálica, por exemplo, a gente consegue utilizar a própria metálica como arquitetura. Eu tendo essa conversa inicial com o arquiteto, você pode gastar, digamos assim, um pouco mais com a estrutura metálica do ponto de vista de comparação somente de material. Custo inicial Isso. Parece mais alto. Mas só que você pode usar a estrutura metálica como arquitetura. Então você economiza, por exemplo, com vários elementos de fachada e tudo mais, porque a própria estrutura vai fazer parte disso aí tudo. Porque assim, a parte de concreto você dilui ao longo da obra, né? Essa aqui, ó. Essa aqui. Tem todo esse elemento aí da frente que é todo estrutura metálica. Eu amo metálica. essa casa dos Florais da Mata, da Luciana. Você achei que era render no começo? Não, essa aqui já é. Até achei que era render. Aqui é um exemplo claro do sucesso profissional. Uau. Verdade. É verdade. Aqui, ó. Entregou pro cliente uma solução. Eu lembro desse render, sou profissional nessa casa. Lembro desse render e tá aqui a casa. Esse detalhe desse balanço aí, que é esse pergolado quadriculado, a gente chegou até a discussão do que nós iríamos fazer, se iria ser em concreto ou em estrutura metálica, claro. É um balanço gigantesco, a gente chegou à conclusão que a estrutura metálica seria bem melhor para poder fazer esse elemento.
muito mais leve, dá essa sensação flat bem minimalista, muito rápido de ser montado, foi montado de um dia para o outro praticamente. Esse é um modelo de estrutura híbrida que nós estávamos falando. Os materiais são diferentes, mas estão usados em conjunto, né? Diferente daquela mista que eles trabalham juntos. Aqui está o híbrido, então, concreto e metálico. É uma fachada moderna incrível para quem está no Spotify, depois vai lá no Instagram da Luciana. Dá uma olhada nos projetos modernos. E esse aqui do Florais da Mata, a gente assim, vê claramente esse exemplo que o Felipe e o Rodrigo falam, né? Do misto. Exato. A gente utiliza o melhor de cada material. E tem um detalhe importante, para a gente, em termos de estruturas, nesse caso desse balanço, se nós fôssemos fazer a estrutura de concreto, esse pergolado, esse balanço de concreto, o peso dele seria muito maior. Então, automaticamente, isso oneraria a estrutura, porque a gente teria que criar suportes embutidos nas paredes, né, pilares e tudo mais, muito mais robustos do que a gente fazendo em estrutura metálica. E essa então, tem essa vantagem também, essa leveza do pergolado metálico, você não teria no concreto. Ele fica mais esbelto, ele fica muito mais esteticamente muito mais agradável, né? Muito mais leve. Maravilha. Gente, eu quero agora falar para vocês de uma coisa muito importante. Vocês estão vendo nossas canecas aqui? Hoje, nossos convidados já estão com essas canecas personalizadas, canecas Cuiabá. Já tem aqui o meu rostinho, ó, até mais magrinha agora. Lu Duarte, gostou do seu look? Eu tô até harmonizada, minha querida. Aqui, olha, meu. Tem até cílios postiços no desenho. Você viu? Sensacional. E vocês gostaram, Rodrigo? Muito bacana. Demais, Nossa, muito bacana. E a gente não esperava, né? Não, fiquei parecido mesmo. Só que chegou assim, é uma lembrança com muito carinho do Papo de Arquiteta Podcast e também da Canecas Cuiabá, oferecimento aqui deles, gentilmente, são parceiros nossos aqui. Luana sempre com as surpresinhas para os nossos convidados. Pedem as fotos uns dias antes para a gente proporcionar essa lembrança que eu acho bem legal. E que dá para levar para o escritório, deixar em casa, né? E agora, gente, é um momento que eu vou fazer assim, ó. Eu tenho um troféu no Clube Casa, que é um troféu que eu ganhei em Nova York. A gente tava lá, a gente se encontrou lá. Eu não fui. Eu não faço essa aqui em Los Angeles. Ai, gente, muita mitideza para esse pessoal. Eu sou muitos lugares, premiado. Sou muitos lugares. Não sei. A gente quase não se encontrou no passado, mas também cada um tá ali só para prêmios. A gente se encontrava fora. A gente vai se encontrar em breve nos próximos prêmios. Vai ter sexta-feira um prêmio também. Você encontra em Cuiabá, mas se encontra nos prêmios. É muito chique, né? Tava mais fácil passar mais tempo com as nossas colegas fora do que aqui, porque aqui é aquela correria, família, criança, tem criança pequena, está gravidinha, tem toda uma rotina. Eu também tenho aqui uma rotina louca, que não dá para estar sempre junto, mas a gente está sempre almoçando durante a semana. Convido vocês para os nossos almoços, tá? Estão convidadíssimos. E agora eu vou dividir aqui as funções entre vocês. Eu vou passar aqui para os meninos da STK. É um troféu que você vai ter que dedicar esse troféu a alguém. É o troféu do astronauta. Quem é que mais viaja na maionese? Alguém, um conceito, alguma coisa. É uma surpresa. O que mais vocês acham que viajam tanto que parece estar lá na maionese, o astronauta está lá, ó, em órbita, tanto que saiu da casinha? A quem ou a que vocês dedicam? Pense um pouquinho. Pensa um pouquinho. No geral? No geral. E enquanto isso, a Lu vai pensar no prêmio de arquitetura, né? Vai pensar em para quem, ou para você mesmo, ou para mim, ou para algum conceito, alguma ideia. Para quem você daria um prêmio de destaque de arquitetura hoje? Ai, meu Deus. Difícil, né? Essas questões. Sheila Cristina deu para ela mesma, que ela se acha o máximo. Tem que ter um script, né? Não, isso aqui é vida real, não tem que ficar. Exato. Ai, meu Deus, que difícil. E não é, vamos pensando. Eu tenho aqui, vou dar 5 segundos. Ai, o dele tá mais fácil. Então pode começar. Nossa, aquela que eu não quero dedicar pra ninguém. Assim, a audiência está esperando. Não, assim, eu realmente eu até espero, até um convite para os nossos colegas arquitetos, que realmente assim os sonhos sejam cada vez maiores e que a gente possa estar sempre caminhando junto com vocês, porque eu acompanho
quase todos vocês aqui, tem bastante colegas, né? Assim, vocês estão ganhando muitos prêmios, sendo reconhecido por esse trabalho, isso é muito gratificante, eu fico muito feliz. Eu espero que vocês continuem cada vez mais sonhando mais alto e que a gente possa estar sempre Participando junto, né? participando e podendo proporcionar isso junto com vocês. Adorei! É que a gente viaja, na verdade. Nossa, mesmo. com Total. certeza. Se não tiver uma coisa fora da casinha, não é normal, né? Não, e é chato. Mas ó, o mais legal é que... Não é? Previsível, blazer previsível, não, a gente tem Exatamente. O mais legal é que vocês, a gente vê muitos os arquitetos viajando e tudo mais, e a gente geralmente está nesse mesmo tempo, está no fundo de fábrica, na metalúrgica e correndo por lá e pra cá, mas aí cada um com sua função, né? Acho que a beleza tem que ir para a arquitetura mesmo, porque a gente é muito bicho. A gente precisa se inspirar. Exato. Né? E muitas inspirações acontecem conhecendo o mundo lá fora. Exato, então tem exatamente. muitas ideias, igual a parte metálica mesmo. Todos os prédios dos Estados Unidos são feitos assim, 90% de estrutura metálica, né? E aí você tem os fechamentos de madeira e tal, mas o metálico está muito forte. Sim, Então você sim. vê soluções de arquitetura, como é o design interno, como é o conceito das fachadas. Aí você vai para o país da Europa, já tem uma outra pegada. Então você tem referências para tanta coisa, para o clássico, para o moderno, para o rústico, para o country chic. Aí você vê essa miscelânea de ideias e que realmente, né, viajar traz uma bagagem de cultura pra gente. Exatamente. E o legal é, claro, dentro da nossa realidade, né? Sair um pouquinho do óbvio, tentar fazer uma estrutura um pouco mais diferente, é um desafio tanto pra gente na arquitetura quanto pra vocês. Aí vocês Eu acredito que deve ser aí muito vocês estão junto pra gente, com a gente Isso, nessa eu acho que hora. deve ser muito mais interessante calcular um desafio, né, do que algo que até o próprio software ali, né, calcula, É muito digamos, automatizado. Muito automatizado, né? São os projetos que a gente tem mais orgulho, né? Às vezes tem projetos que nós fazemos que são... O Rodrigo calcula uns galpões, umas pontes, umas torres de treliçadas, umas coisas assim grandiosas em metálico, que, pô, a gente fica muito satisfeito com isso, claro. Mas às vezes você pega um projeto menor, mas que o desafio foi tão grande que você fala pro projeto, você fala assim, pô, cara, esse aqui... Não existe projeto trabalho, pequeno exatamente. fácil. Não existe projeto fácil. Nem grande fácil. Não existe projeto fácil. Então, assim, Nenhum é fácil. realmente assim, eu espero que vocês tenham cada vez mais curiosidades, né? E você falou da viagem, eu até falo muito pro Porto, assim, que cada viagem que eu faço, eu volto diferente. Porque a gente, quando viaja, a gente já tem um olhinho diferente, né? A gente olha um detalhezinho ali, ou, pô, será que a gente fala assim que a gente tem que pegar os bons exemplos, né? Então, cara, toda viagem que eu vou, eu volto diferente. Eu fico mandando foto pra ele, olha aqui, olha que legal. Não, Legal. geralmente as pessoas viajam e mandam fotos das praias, dos locais, né? A gente viaja e... Ô, Rodrigo, olha essa estrutura, olha essa treliça aqui, cara. Aí eu encontro... Tava em São Paulo, cara, olha esse prédio aqui. Porto, olha essa treliça, olha essa estrutura metálica, olha essa ligação Que coisa metálica linda. A aqui. gente também Olha esse parafuso aqui, cara. Então as nossas trocas de fotos com uma viagem é justamente disso aí, né? Que legal. Chama a atenção da gente. Mas é um universo diferente. Assim, eu comparo a arquitetura, a engenharia ao nosso corpo humano, que eu acho que é a obra mais perfeita de Deus. É o nosso corpo humano. Por quê? Porque, esteticamente, nós somos a arquitetura. Né? Esteticamente, o design do nosso corpo, a cor da pele, o tipo de cabelo, a proporção do seu rosto, do seu pé, tudo é arquitetura. Exatamente. Tudo é design. Porém, para isso funcionar, por dentro tem uma engrenagem tão complexa que aí entra a engenharia. Então, sem essa estética bela e sem a estrutura da engenharia para esse corpo funcionar, nada aconteceria. Posso ir mais longe? Pode. O esqueleto, estrutura, sistema nervoso, Tudo! parte elétrica. Exato. A gente tem tudo no corpo, se a gente for fazer essa Tudo. A comparação. harmonização facial, a gente. Exato. E a reforma, né? Porque eu sempre falo isso pro cliente. O cliente pergunta assim, qual que é a diferença do arquiteto e do engenheiro? E eu sempre me remeto a esse exemplo do corpo humano. Aí ele vai entender que a casa ela tem aquela beleza estética, proporcionalidade, assimetria ou assimetria, muitas vezes no conceito. E para aquilo ficar em pé, para aquilo funcionar, precisa da engenharia. Precisa do circuito elétrico, do hidráulico, do sanitário, agora da automação, do sistema de... Gente, aquele sistema novo que eu vou colocar no projeto agora, eu estou encantada. Peraí. Dandara, me ajuda a lembrar o sistema de aspiração central. Gente, eu quero da minha casa. É um sistema que você conecta o aspirador
um aspirador de grande desempenho e vai aspirar o seu chão, o carpete, até o pet, se você quiser ter uma conexão, uma saída que vai tirar o pelo do gato ou do cachorro. Então, gente, é sensacional. Mais uma disciplina para integrar a nossa compatibilização de projetos. Exatamente, mais um detalhe. Que exige o projeto. Você já falou para quem você dedicou esse prêmio? Não, porque eu tô perdida ainda. Entendeu? Eu queria responder o deles. Posso? Dá pra trocar? Pode. Você Só voltando. Eu tenho que dedicar alguém a isso? Alguém a algo, algum conceito, alguma ideia, algum comportamento, algum estilo. Então eu vou dedicar a todos os meus clientes que têm o entendimento da compatibilização de projetos. Que sabem esperar o projeto. Que sabem esperar a hora de tudo. Entendeu? Que cada etapa tem a sua valor... Assim, né? Cada etapa, meu cliente, tem o seu processo. O projeto não nasce da noite pro dia. É realmente uma criação, pelo menos para nós no escritório. É uma criação, é uma entrega. A gente quer que esse cliente, digamos, faça uma história dentro de uma casa. E para fazer isso, a gente não consegue fazer da noite pro dia. Porque a gente depende de inúmeros conceitos, detalhes, entendimento, cálculos, enfim, até as aprovações finais, que são dos órgãos competentes para que isso saia da melhor forma possível. Então, eu dedico esse troféu a todos os meus clientes que conseguem ter o entendimento e o respeito, não só, no caso, nós como profissionais, mas o entendimento de todo o processo, né? Olha, arrasou! Gostou? Amei a dedicação, porque a gente respeita muito. Os nossos clientes são a bênção, são valorosos, são pessoas que confiam os sonhos em nossas mãos. Então, as equipes de arquitetura se esforçam muito, né, para entregar no final de 2, 3 anos, o ciclo de toda, né, desde o projeto até a entrega final. A gente quer estar junto em todas as etapas. E o conceito do sucesso de um projeto é não só... Eu até esqueci, Lu. Era só quando a entrega? Não, agora você vê os filhos, os netos crescerem na casa, igual você falou nessa casa de Chapada. Exatamente. Essa continuidade da vida, e você vai ali daqui a pouco trazendo a casa da filha, do filho, do neto, né? Vamos ficar lindas e arquitetas projetando para os netos e os clientes. Essa é a ideia. Gente, e assim, eu quero agradecer muito. Nós estamos chegando no final do nosso episódio. Eu queria agradecer a cada um de vocês pela presença. Foi um papo muito gostoso. A gente começa meio tenso, mas depois vai ficando... Né? Olha que não teve nenhum vinho hoje aqui. Todo mundo light nesse dia, né? Nós temos uma mãezinha aqui, com a saladinha de fruta, aguinha, suquinho, né? Bem light. Mas eu posso tomar uma taça de vinho por dia. Me falaram aí. Então, no próximo episódio que você participar... Não vou ter tomado, mas me falaram. Eu também não ia tomar porque eu volto dirigindo, né, gente? Então realmente vai ficar para outro não ia dar episódio. Certo. Mas no próximo episódio, né, se eu já não tiver com a Cecília no colo, você pode pedir sem álcool. Combinadíssimo, combinado. Olha que eu não vou esquecer, viu, Dandara? Vamos anotar aí. Produção! Produção, Lucas, aí vamos anotar os pedidos especiais da Lu, que ela é uma pessoa que é gente boa demais. Tanto no online, no offline, na vida real. E eu acho que a gente precisa de cada vez mais de pessoas nesse meio da arquitetura, sem vaidade, sem ego, pessoas de vida real, né? Pessoas que estão ali para trabalhar, para fazer o melhor. E eu enxergo muito nisso, e a gente tem eu falo uma empatia aqui, porque a gente se identifica, né, com alguns profissionais da profissão por causa disso. Eu acho que é esse good vibe, essa leveza. E você viu que eu me comportei hoje, né? Se comporta, gente. Gente, eu tava morrendo de medo, sabe de quê? Perguntar, responder, concordar eu mesma. Sozinha, entendeu? Pergunta, respondo, concordo, só eu. Nota 10. Tá maravilhosa. E aí também meninos que chegaram mais cedo, meio assim desconfiados. Vamos comer salgadinho? Vamos conversar um pouquinho. A gente conversou um pouquinho antes de gravar, né, o episódio. Muito obrigada. Bom, nós que agradecemos a oportunidade. É que pra gente é muito... acho que o pessoal da arquitetura, vocês estão mais acostumados com essa parte do... De falar? Não. A gente não, vou falar por mim, né? Porque o Rodrigo é diferente, mas a gente eu sou muito bicho do mato, muito
muito, assim, tímido, né? No sentido de minha vida pessoal, mas quando fala de engenharia, a gente começa a se abrir. Sai um da assunto que a gente casca, gosta. né? Do casulo, porque é Até- a sua paixão, né? Até durante as aulas, a pessoa fala assim, pô, mas você é professor, não tem como você ser tímido? Eu falei, tem, cara. Minha vida pessoal, tô quieto. Mas aí quando fala de engenharia, daqui a pouco a gente tá subindo na mesa e falando e mostrando. Mas agradeço muito pela oportunidade. Nós, da STK, ficamos à disposição de todos para que vocês precisarem. Tem dúvidas, podem ligar pra gente. Tá? A gente fica muito contente em ajudar a difundir os bons profissionais e as boas práticas de estrutura metálica no nosso estado. Muito obrigada. Não, agradeço também, em nome de toda a nossa equipe. Toda a oportunidade pela a equipe de fundo, você, a Luciana, por também estar aqui com a gente. E como o Felipe falou, a gente está à disposição. O mesmo trabalho que a gente fez lá atrás com alguns arquitetos, mostrar como que seria possível, a gente também se coloca à disposição para poder mostrar se é possível ou não. Vamos na obra, vamos, a gente vai tranquilamente para mostrar. Quero conhecer como é uma fábrica de instrumentálica, a gente leva. A gente tem vários parceiros aqui fora também do estado, que a gente possa estar vivenciando e vocês possam estar cada vez mais acessíveis. Aqueles sonhos que você fala assim, que só via nos Estados Unidos? Não, pô, a gente pode ser viável aqui, a gente faz se tornar viável. A gente também não quer impor uma solução, mas a gente quer tornar aquela solução viável. Então a gente se põe à disposição, a gente põe a nossa equipe também, não só nós dois, a nossa equipe toda à disposição de vocês, arquitetos, que querem ir além, né? Igual o nosso astronauta aqui. Clientes, arquitetos. Deixem as redes sociais da STK, por favor. O stk.engenharia. Instagram. Instagram. No YouTube a gente tem um trabalho, mas é mais voltado para cursos, coisas assim, mas nosso foco é o stk.engenharia. A gente posta quase que diariamente, a gente também tem uma equipe do background, né, que fica postando lá todo dia as fotinhas. Excelente equipe. Abraço pra equipe. Um abraço para a equipe, uma equipe muito, muito capacitada, muito proativa e, acima de tudo, muito parceira. Legal. Tava brincando, né, que eu mesmo fazer o Instagram, você mencionou, né? A gente sabe como que é difícil, né? Tá todo dia ali alimentando aquilo, não é só postar foto, né, também, né? Tem toda aquela questão de angariar o público, né? Então a gente tem uma equipe muito capaz. E temos o nosso site, né? Acho que o site já é antigo, né? Porque é tudo no Instagram hoje, né? Mas temos o nosso site também. Nosso tio, isso, né? entra no nosso site, conheça um pouco dos nossos projetos. engenhariastk.com.br, né? Lá tem bastante. Google, LinkedIn, YouTube, Instagram, se você pesquisar STK Engenharia no Google, você vai achar todas as nossas redes sociais. Procurem, viu? Clientes, estudantes, engenheiros. Procurem saber mais sobre a STK, que tem soluções incríveis para os projetos de engenharia de vocês. E agora eu quero pedir para a dona Luciana Duarte deixar as redes sociais dela. Arquiteta. Gente, eu tô em muitas câmeras. Câmera. Mas só um detalhe, ela precisa deixar, né? Todo mundo já conhece ela já, né? Nossa! Sempre tem alguém que precisa por seguir. Favor. Vocês me seguem, por acaso? Obrigada! Já segue ela, Lucas? Não? Calma, segue agora. Lucas! Agora. Eu sigo. Gente, eu tô tentando lembrar. Luciana Eu dei uma improvisada aqui. É arquiteta _ Luciana Duarte. Nem lembro do meu também, mas. Arquiteta _ Luciana Duarte. E lá já tem o linkzinho pro site, enfim, que eu não lembro do site. Mas lá tem o link. Luciana Duarte, arquiteta, vai aparecer lá. Lá tem o link. Aproveitando a oportunidade, queria agradecer também como vocês agradeceram a equipe. Eu acho que hoje, assim, o que a gente faz é praticamente impossível fazer sem eles. Né? A gente tem um braço absolutamente... É o braço, as pernas, né? E eu hoje conto com uma equipe maravilhosa, é uma equipe só de mulheres. E a gente tem dado muito certo. Um beijo para todas elas. O troféu gatas. também vou dedicar a vocês. O troféu vai para a equipe, as meninas. Quantas são lá? Nós somos em 11. Olha, é um time de vôlei, um time reserva. Legal. E obrigada, então. Eu que agradeço, estou muito feliz. Adoro, gente, conversar comigo mesmo. Se quiser chamar mais vezes. Posso chamar? Pode. Então,
Dandara, põe na Por nossa favor, agenda. põe Produção, aí. já Tá planejamento aí, ó. Pode vir pra bancada. Sem álcool. Luciana vai voltar, tá tudo certo. A câmera posicionada no meu perfil, Isso. do lado de Sem lá. emoção. Entendeu? É que ela tá do lado de lá, gente, mas lá do lado esquerdo tava De lá. frio. É. Aí vem pra cá. É que assim, meu o meu lado. perfil é esse. À direita Vocês- da sua frente. No Instagram, quando vocês entrarem, vocês vão ver que tá um pouco diferente, entendeu? É por causa do perfil. Tá linda. Tá É por causa do linda. perfil. Gente, agora deixa eu deixar as minhas redes sociais do podcast pra gente encerrar, porque temos que ir pra casa dormir. Né? A gente tem vida também. Né, Lucas? O pessoal aí do Hack Bros aí, obrigada pelo apoio técnico. Sem eles isso não é possível, sem a regulagem de áudio, de som, os cortes com a Dandara e a equipe de marketing, muito obrigado. Sem vocês aqui, a gente não consegue viabilizar os episódios. Luana também, muito obrigada pelo apoio, agendamento dos nossos episódios. Também quero agradecer a você que está em casa, está no carro, nos assistindo, nos ouvindo nas plataformas de mídia, Spotify, Ai, que YouTube, Deezer, que mais? Instagram, que você tem os links no Instagram, o Papo de Arquiteta.podcast é o nosso Instagram. O Papo de Arquiteta podcast no YouTube, é isso? Para você assistir o episódio completo, com as nossas imagens, com as fotinhas lindas. E também tem, gente, eu esqueci de pedir para se inscrever no canal. Pede lá, por favor, para se inscrever no canal, Papo de Arquiteta. Tem que arrastar pra cima alguma coisa? Não, só se inscreve. Gente, se inscreve aqui no canal, tá aparecendo aqui embaixo. Por favor, Agora curte aí esse vídeo, dê muitos likes. Vocês também pedem, por favor, para se inscrever no canal? Só apertar Lá. no botãozinho de se inscrever e deixar o curtir no joinha. O melhor canal de papo de arquiteto do Brasil. Obrigada, gente! E assim nós encerramos o nosso episódio. Muito obrigada a todos vocês. E a gente se encontra no próximo episódio. Tchau, gente! Boa noite! Tchau, tchau!